Antes de entrar nessa história que vai arrepiar você, já deixa nos comentários de onde está assistindo. É incrível ver gente acompanhando nossos vídeos do Brasil inteiro e até de fora. Agora respira fundo, porque o que aconteceu naquela tarde em um shopping de Porto Alegre é de arrepiar. O sangue escorria devagar pelos pulsos de Lívia, 16 anos, enquanto as algemas afiadas lhe cortavam a pele. O segurança Ronaldo Duarte gargalhava alto, como quem se diverte com a dor alheia. "Forças Armadas!" Ele debochou, batendo a mão na mesa. "Garota, você acha que eu vou acreditar nessa palhaçada?" As câmeras gravavam cada segundo da humilhação, mas ninguém imaginava que em 7 minutos, aquele mesmo escritório viraria palco da maior reviravolta da carreira de Duarte. Meu nome é Lívia. Até hoje de manhã, eu acreditava que viver em uma sociedade justa significava que a verdade sempre venceria. Mas ali, sentada com minha mochila jogada no chão, camiseta rasgada e olhos cheios de lágrimas que eu me recusava a derramar, percebi o contrário. Tudo começou na loja Tecnosul, onde eu comprava peças eletrônicas para meu projeto da feira de ciências. Meu trabalho era simples e revolucionário. Um purificador de água com nanotecnologia para comunidades sem acesso à água potável. Mas bastou uma cliente, Carla Mendes, 40 e poucos anos, a típica "quero falar com o gerente", apontar o dedo para mim e gritar: "Foi ela! Essa menina roubou meu colar." Entre 15 pessoas na loja, ela escolheu justamente a única adolescente de mochila e rosto cansado. Eu estava ali há apenas 12 minutos, mas ninguém quis ouvir. O gerente, Sr. Batista, nem olhou as câmeras. Apenas disse: "Tragam ela." Em segundos, 2 seguranças me arrastaram pelo shopping cheio, em meio a olhares de julgamento, cochichos venenosos e dedos apontados. Minha dignidade foi dilacerada a cada passo. No escritório, Duarte me observou, como se eu fosse lixo descartável. Sem ouvir nada, já colocou as algemas e perguntou: "E então, princesinha, quem é sua mãe? Alguma celebridade? Uma advogada que vai me processar?" Eu respirei fundo e respondi firme: "Minha mãe é Coronel Helena Costa, do Comando de Operações Especiais. Ela serve em Brasília." Silêncio por 3 segundos. Depois a explosão de risadas. Batista gargalhou. Carla revirou os olhos e Duarte riu como se eu tivesse contado a piada mais absurda do mundo. Operações especiais? Essa foi boa. Uma garotinha inventando que a mãe é militar de elite. O que ninguém sabia é que, naquele mesmo instante, minha mãe saía de uma reunião estratégica no Ministério da Defesa. Ela viu a ligação perdida da filha e, ao retornar, ouviu apenas meu choro contido antes da ligação cair. O olhar dela escureceu. Exatos 6 minutos depois, as portas automáticas do shopping se abririam. E com elas, entraria não apenas uma mãe, mas uma mulher treinada para enfrentar o impossível. E naquele dia, Duarte aprenderia que certos erros não se apagam com um pedido de desculpas. Eles custam caro, muito caro. Foi o que pensei quando ouvi o segurança tentando inverter a situação, como se me defender fosse mais um crime no currículo que ele queria me forçar a ter. O que ele não sabia era que cada segundo daquela palhaçada estava sendo gravado. Um aplicativo discreto instalado no meu relógio inteligente captava áudio e vídeo sem chamar atenção. Precaução que minha mãe sempre me lembrava: "Lívia, injustiça não se enfrenta só com palavras. A verdade precisa de provas." O segurança Ronaldo Duarte se inclinou sobre mim, o cheiro de nicotina impregnado na sua jaqueta. Tentava me engolir com a postura. "Última chance, mocinha. Coopera ou vai passar a noite na delegacia juvenil." Delegacia juvenil. Eu que nunca havia recebido sequer uma advertência escolar, agora tratada como criminosa de carreira. Foi aí que o gerente da loja, Batista, fez a ligação que revelou o caráter real daquele sistema. "Alô, delegado Moura, é da Tecnosul. Temos mais uma ocorrência. Jovem,
perfil suspeito, mesma história de sempre. Mais uma ocorrência. Perfil suspeito. Essas palavras ricochetearam na minha mente como estilhaços. Quantos outros já haviam sido arrastados para aquele escritório sem provas, só porque se encaixavam num perfil? Enquanto isso, a cliente Carla Mendes revirava freneticamente a bolsa de grife. Pela primeira vez, sua autoconfiança cedeu lugar ao pânico. As mãos tremiam, os olhos fugiam do contato direto. Duarte percebeu e perguntou: "Tem certeza absoluta de que seu colar foi roubado?" "Claro que tenho", respondeu rápido demais, defensiva demais. Mas eu notei como ela evitava abrir o bolso lateral da própria bolsa. Notei como a voz dela falhou por um instante. E minha mente, treinada para resolver problemas em laboratório, começou a unir os pontos. A acusação imediata, a recusa em olhar as câmeras, a expressão de nervosismo quando mencionaram revisar provas. "Quantas vezes vocês fazem isso?" Soltei de repente. Minha voz cortou o ar. Duarte tentou disfarçar. "Fazer o quê?" Algemar adolescentes sem evidência, assumir culpa baseada em aparência, ignorar protocolo. "É isso que vocês fazem, não é?" Batista riu nervosamente, mas a tensão estava instalada. "Escuta aqui, garota, não venha nos ensinar em como trabalhar." "Então façam o trabalho direito", retruquei firme. "Revisem as câmeras, verifiquem os fatos, sigam a lei para menores de idade." O segurança perdeu a paciência, bateu a mão na mesa e tudo sobre ela tremeu. Mas eu não ia me calar. Não quando cada instinto gritava que o sistema estava operando exatamente como foi construído, para intimidar, humilhar e silenciar quem não se encaixa no molde. O telefone de Carla vibrou. Ela atendeu. "Sim, estou aqui no shopping. Ainda. Não achei, mas tenho certeza que foi roubado." "Não achou?" O silêncio que se seguiu pesou mais do que qualquer algema. Até Duarte estreitou os olhos, percebendo a contradição. "Espera aí. Você disse que tinha certeza absoluta. Então por que falou que ainda não encontrou?" Carla gaguejou pálida. E naquele instante ficou claro. Eu não era a suspeita. Eu era apenas o bode expiatório conveniente. Mas faltavam apenas 4 minutos para que as portas do shopping se abrissem. E com elas entraria minha mãe, Coronel Helena Costa. Quando isso acontecesse, cada pessoa naquele escritório aprenderia, da maneira mais dura possível, que brincar com a dignidade da minha família seria o pior erro da vida deles. Mesmo algemada, com o pulso latejando e o sangue escorrendo, senti uma fagulha de vitória acender dentro de mim. "Senhora Mendes." Minha voz soou calma, cortando a tensão como lâmina afiada. "Por que não verificamos todas as suas bolsas, cada compartimento? Se eu realmente roubei o seu relógio, ele não deveria estar em nenhum deles, certo?" A frase caiu como dinamite no ambiente. O gerente Batista mudou de posição, desconfortável. O segurança Duarte hesitou pela primeira vez desde o início. E Carla Mendes começou a suar frio. "Isso é ridículo", explodiu ela. "Eu não tenho que provar nada. É ela quem tem que se defender." Antes que alguém respondesse, uma nova voz surgiu. Um segurança veterano havia acabado de entrar. Antônio Farias, 15 anos de serviço estampados no crachá. "Protocolo é claro", disse firme. "Antes de acusar um menor de furto, todas as possibilidades precisam ser eliminadas, inclusive e confirmar se o item foi mesmo roubado." O olhar de Duarte faiscou de raiva. "Eu estou conduzindo a investigação, Farias. E eu estou lembrando você do regulamento que existe justamente para evitar processos por prisão ilegal", respondeu o veterano, com calma inabalável. Ele me lançou um olhar rápido e por um segundo percebi humanidade ali. Principalmente quando envolve uma adolescente sem qualquer histórico de comportamento criminoso. Perfil criminoso. Finalmente alguém questionava essa narrativa viciada. Carla começou a tremer. "Eu sei o que aconteceu.
Com as minhas coisas, não preciso ser interrogada. Ninguém está interrogando você, senhora, retrucou Farias impassível. Apenas seguimos protocolo, a menos que tenha uma objeção específica. O silêncio foi ensurdecedor. Ela olhava para cada um dos homens, buscando apoio que não vinha mais. Foi nesse instante que decidi atacar. Tenho uma pergunta. Senhora Mendes, quando exatamente percebeu que seu relógio tinha desaparecido? Quando saí da loja e fui ver as horas. Respondeu, mas a voz falhou. Sorri com ironia. Engraçado, porque eu a vi usando o celular várias vezes ainda dentro da loja. Se tinha o aparelho à mão, por que precisaria olhar o relógio? Duarte, pela primeira vez, pareceu escutar de verdade. É uma boa pergunta, senhora Mendes. Pode responder? Eu uso para contar passos. É rotina. E por isso mexia nele a cada 5 minutos. Pressionei. Farias cruzou os braços, cada vez mais atento. Senhora, podemos verificar sua bolsa principal só para eliminar? Qualquer dúvida? Isso é assédio. Ela gritou, mas a voz saiu esganiçada. O gerente olhou para a tela do computador e murmurou. Na verdade, é protocolo. Ainda mais em caso envolvendo menor. Precisamos ser precisos. As mãos de Carla tremiam. Ela abraçava a bolsa contra o peito como se fosse um escudo. Não vou permitir que mexam nas minhas coisas pessoais. Então está se opondo. A provar que realmente foi vítima? Rebateu Farias, com voz carregada de significado. O ar se encheu de silêncio pesado. Todos entenderam. Uma vítima verdadeira não teria medo de provas. Foi nesse momento que meu relógio vibrou discretamente. Uma mensagem curta, mas capaz de acelerar meu coração. No local, 3 minutos. Minha mãe não estava apenas vindo. Ela já estava em operação. Ergui os olhos para Duarte e falei com uma confiança nova. Espero que esteja conduzindo tudo de acordo com os protocolos legais, porque em 3 minutos vai ter que explicar cada decisão que tomou. Para alguém muito acima do seu cargo. Ele riu, mas agora era um riso nervoso. Ameaças não vão te ajudar. Não são ameaças, são fatos. A tensão atingia o limite quando Farias tomou a decisão que mudaria tudo. Senhora Mendes, vou ter que insistir na revista da bolsa. É obrigatório. Se recusar, terei que chamar a polícia para obstrução de justiça. O impacto foi imediato. Tremendo, Carla abriu lentamente o zíper, e foi exatamente nesse instante que as portas automáticas do shopping deslizaram para o lado. A figura que surgiu não entrou como uma mãe desesperada. Entrou como caçadora. Coronel Helena Costa, calça escura, jaqueta de couro, postura relaxada, mas cada passo denunciava prontidão letal. Olhos treinados varreram o ambiente em segundos, avaliando rotas de saída, pontos de ameaça, vulnerabilidades. Ela não hesitou. Parou por 10 segundos na entrada, não por medo, mas por tática. Era o olhar de quem já liderou operações reais, agora trazendo a guerra para dentro de um shopping. No bolso, um celular vibrava com informações confidenciais. Histórico do segurança Duarte, 19 denúncias por abuso de autoridade, várias envolvendo menores. Um predador protegido por uniforme. Helena sorriu. Não de alívio, mas daquele jeito frio que qualquer militar reconheceria. A caçada havia começado, e todos ali estavam prestes a descobrir que tinham mexido com a família errada. Enquanto Carla Mendes continuava enrolando para abrir a bolsa, Helena Costa usava cada segundo como munição. Ela não estava apenas esperando, estava montando um caso federal em tempo real. Seu celular, conectado a protocolos militares de emergência, invadiu discretamente o sistema de câmeras do shopping. Em segundos, imagens dos últimos 40 minutos passavam diante de seus olhos. O que viu fez sua mandíbula endurecer. Duarte havia colocado as algemas propositalmente apertadas. Ignorara pedidos médicos. Interrogara uma menor sem qualquer representante. Legal,
crimes federais, violação de direitos civis, abuso de autoridade, lesão corporal. Mas a revelação mais perigosa veio ao cruzar o histórico de Carla Mendes. 3 ocorrências semelhantes em 18 meses. Sempre jovens de minorias, sempre objetos desaparecidos, que surgiam depois como mágica. Sempre nos mesmos estabelecimentos. Padrão criminoso. Falsas acusações sistemáticas com viés racial. O sorriso que surgiu no rosto de Helena não tinha nada de maternal. Era o sorriso frio de quem reconhecia um alvo perfeito. Porque ela não estava lidando apenas com uma civil preconceituosa e um segurança corrupto. Estava diante de uma operação criminosa amparada por autoridade local. E isso era exatamente o tipo de inimigo que ela havia aprendido a desmontar. Com um toque no comunicador, enviou um código silencioso. Em Brasília, oficiais já eram brifados sobre uma possível célula de crimes de ódio disfarçada de segurança privada. Recurso federal liberado. Transmissão em tempo real autorizada. Helena checou o relógio. 45 segundos. Tempo para organizar a lista de alvos. Batista, gerente, cúmplice por omissão. Farias, segurança veterano. Potencial aliado, resistente ao esquema. Carla Mendes, civil primária, padrão criminoso estabelecido. Duarte, o centro. Quebrar o mais arrogante faria todo o resto ruir. Passou o polegar sobre a foto de Lívia, sua filha, guardada em sua carteira militar. A lembrança reacendeu sua missão pessoal. Garantir que jovens como ela crescessem em um país onde justiça não fosse privilégio. 30 segundos. Helena ativou o protocolo final. Transmissão ao vivo para superiores militares. Cada movimento dali em diante estava sendo assistido em tempo real por oficiais que tinham poder para transformar um caso local em investigação nacional. Se você pensa que era exagero, lembre-se, não era uma mãe comum. Era uma operadora treinada para enfrentar terroristas, agora lidando com o pior inimigo de todos, abusos contra sua própria filha. 10 segundos. Ela respirou fundo, como antes de cada missão de risco, e avançou. Porta do escritório de segurança se abriu com um clique metálico. Helena Costa entrou como predadora. "Boa tarde", disse, calma como uma lâmina recém-afiada. Sou Helena Costa, mãe da Lívia." Duarte nem levantou a cabeça de imediato. "Senhora, sua filha está sendo investigada por furto. Vai ter que esperar do lado de fora." "Não vou esperar nada." Ela cortou, sem elevar o tom. "E você vai tirar essas algemas agora." Foi então que Duarte olhou de verdade para ela. E algo em sua postura disparou alarmes instintivos em sua mente. Ainda assim, o ego falou mais alto. "Escute aqui, senhora. Não sei quem pensa que é, mas não pode chegar aqui dando ordens. Sua filha está sob custódia legal." Helena deu 2 passos firmes. Duarte recuou antes mesmo de perceber. Custódia legal? Ela tirou um documento do bolso e o colocou sobre a mesa. "Baseada em que mandado? Que evidência? Que devido processo?" O gerente Batista engoliu seco ao reconhecer o brasão. Não era um RG comum. Era uma identificação militar que trazia níveis de classificação que nenhum civil presente sequer sabia que existiam. Coronel Helena Costa, Forças Especiais de Operações Navais. Ela recitou como quem anuncia uma sentença. "E agora que estamos devidamente apresentados, vamos discutir os múltiplos crimes federais que testemunhei aqui contra minha filha." Duarte piscou várias vezes, como se o cérebro travasse ao tentar processar. Achou que era blefe da garota? Helena sorriu perigosa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Carla Mendes congelou no meio do gesto, sem coragem de abrir a bolsa. Batista parecia petrificado. Helena virou-se para o veterano. "Sr. Farias, parece ser o único com bom senso aqui. Poderia remover as algemas da minha filha? Elas já causaram ferimentos suficientes."
Sim, senhora. Ele respondeu sem pensar, libertando Lívia das algemas. Obrigada, disse Helena, voltando-se para Duarte. Sua voz agora era puro aço. Oficial Duarte, onde está o mandado para prender minha filha? Não, precisamos de mandado em flagrante. Ele balbuciou. Helena inclinou-se sobre a mesa, o olhar fixo nele. Então, vamos começar a documentar o flagrante dos crimes cometidos por você. Flagrante! Helena cortou a fala com precisão cirúrgica. Você viu minha filha cometer algum crime, oficial Duarte? Ele engoliu seco. Tivemos uma acusação credível. De quem? Helena perguntou, virando lentamente o rosto para Carla Mendes, que até então permanecia em silêncio. A mulher pigarreou, mas a voz saiu frágil, trêmula. Eu não preciso provar nada. Ela roubou de mim, isso basta. Helena caminhou em sua direção com passos de predador. Na verdade, precisa sim, porque falsa acusação é crime federal. Tirou o celular do bolso e o ergueu diante de todos. E eu tenho 43 minutos de gravação em áudio de tudo o que foi dito nesta sala. O silêncio caiu como uma bomba. Duarte empalideceu. Batista começou a suar frio e Carla parecia prestes a desmaiar. Gravação? Batista gaguejou. Você não pode gravar sem autorização. Posso. E gravei. Helena respondeu sem piscar. Protocolo militar de proteção a dependentes em situação de risco. Totalmente legal. Totalmente admissível em tribunal. Ela então mirou Carla com um olhar que cortava como aço. E já que estamos falando de provas, que tal abrir o compartimento lateral da sua bolsa, aquele que você evita há 15 minutos, tocando nele nervosamente toda vez que alguém se aproxima? Carla congelou. Eu não sei do que está falando. Compartimento esquerdo, Helena especificou com frieza. Você o tocou 17 vezes desde que entrei aqui. O ambiente inteiro prendeu a respiração. Abra. A ordem saiu como sentença. Com mãos trêmulas, Carla abriu o zíper. Dentro, repousava o mesmo bracelete caro que ela havia jurado que sua filha roubara. O silêncio foi sepulcral. Duarte olhava para o objeto como se fosse dinamite prestes a explodir. Batista deu um passo para trás. O veterano Farias apenas balançou a cabeça enojado. Interessante, disse Helena, sua voz carregada de sarcasmo mortal. O objeto roubado estava exatamente onde sempre esteve, na bolsa da suposta vítima. Deve ter caído aí quando ela devolveu. Carla tentou desesperada. Helena a cortou de imediato, sua fúria controlada vazando pela voz. Devolveu? Minha filha está algemada há quase 1 hora. Como exatamente ela teria devolvido qualquer coisa? A mentira ruiu. Carla não tinha mais saída. Helena então se voltou para Duarte, o olhar duro como aço temperado. Oficial Duarte, você algemou e feriu uma menor inocente, baseado unicamente na palavra de uma mulher, que agora está desmascarada como mentirosa. Como pretende explicar isso ao seu superior? Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Não precisa pensar muito. Helena continuou. Ele estará aqui em 3 minutos. Foi nesse instante que a porta se abriu e entrou o capitão Roberto Nogueira, comandante da divisão local, acompanhado por 2 agentes federais internos impecáveis. Oficial Duarte, disse Nogueira, a voz carregada com frieza militar. Preciso falar com você. Agora, Duarte cambaleou pálido. O que ele não sabia é que Helena já havia ativado protocolos que transmitiram toda a cena em tempo real para Brasília. Nos últimos 15 minutos, tudo fora acompanhado por autoridades, com poder de transformar um escândalo local em investigação nacional. Comandante Costa, o capitão disse, voltando-se para ela com respeito. Recebemos seu relatório. Investigadores federais já estão a caminho para apurar denúncias de abuso sistemático e discriminação. Carla Mendes desmoronou completamente.
Eu posso explicar. Foi um mal-entendido. Um dos agentes federais ergueu a credencial do DPF e a interrompeu. A senhora tem direito a permanecer em silêncio. Qualquer coisa que disser poderá e será usada contra você. A leitura dos direitos ecoou pela sala como um hino de justiça. Carla, que minutos antes acusava uma adolescente inocente, agora era ré em acusações federais de falsa denúncia, discriminação e conspiração. Duarte ainda tentou se defender. Capitão, eu estava apenas seguindo o protocolo. Helena ergueu novamente o celular. Protocolo? Ótimo. Então vamos mostrar ao Brasil inteiro qual é o protocolo. Que vocês seguem para humilhar inocentes. Como é possível algemar uma adolescente sem qualquer evidência? Ignorar ferimentos físicos? Recusar-se a verificar fatos básicos? Duarte sentiu o peso de cada pergunta enquanto Helena ativava toda a presença de uma guerreira. O constrangimento dele era palpável. O capitão Nogueira balançou a cabeça com desaprovação. Oficial Duarte, você está suspenso imediatamente. Entregue sua arma e crachá. Mas a mudança não parava em punições individuais. Nogueira se voltou para Peterson, o gerente da loja. Senhor Peterson, sua empresa está agora sob investigação federal por práticas discriminatórias. Temos evidências de padrões sistemáticos de perfilamento racial. Peterson tentou se defender, mas Torres, o segurança veterano que havia demonstrado integridade, deu um passo à frente. Tenho documentação de pelo menos 8 casos semelhantes nos últimos 2 anos. Sempre jovens de minorias, sempre sem evidências reais, sempre com conivência da gerência. A confirmação de Torres derrubou o último muro de negação. Quando alguém de dentro do sistema denuncia a corrupção, não há como escapar. Helena se ajoelhou ao lado de Lívia, examinando cuidadosamente os cortes nos pulsos da filha. Como você está, querida? Estou bem, mãe. A resposta carregava agora o peso da experiência, mas também uma força recém-descoberta. Helena sorriu orgulhosa. O que você fez hoje mostrou algo importante. Não basta ser excelente. Não basta seguir regras. Às vezes é preciso lutar pelo que é certo, mesmo quando o sistema inteiro parece contra você. Você manteve dignidade, documentou injustiças e não aceitou tratamento desumano. Isso é coragem real. Meses depois, a justiça se concretizou. Duarte foi demitido e enfrentou acusações criminais por violação de direitos civis. Carla Mendes recebeu condenação por falsa acusação e crimes de ódio, com prisão de 2 anos e multa de 50 mil. Peterson perdeu o emprego e a empresa foi obrigada a pagar R$500 mil em indenização a Lívia, que doou o valor para bolsas estudantis destinadas a minorias. O impacto sistêmico foi ainda maior. O caso Helena Lívia se tornou estudo obrigatório em academias de polícia, exemplificando como preconceitos não identificados podem destruir vidas. Torres foi promovido a chefe de segurança e implementou protocolos revolucionários que se tornaram padrão nacional. Lívia recebeu bolsa integral para o EMIT, onde desenvolveu uma inteligência artificial capaz de identificar e combater vieses raciais em ambientes comerciais. Hoje, milhões de jovens são protegidos por sua tecnologia. No dia da formatura, Lívia subiu ao palco como oradora principal. Há 4 anos, fui algemada e humilhada por existir simplesmente onde alguns achavam que eu não pertencia. Hoje estou aqui porque me recusei a aceitar que dignidade humana seja negociável. Ela fez uma pausa, olhando para Helena na plateia. Minha mãe me ensinou que guerreiros verdadeiros não lutam apenas contra inimigos externos. Lutam contra sistemas de injustiça, mesmo nos lugares mais inesperados. Às vezes, a batalha mais importante acontece em um pequeno escritório, onde você escolhe entre aceitar humilhação ou lutar por sua humanidade. O auditório explodiu em aplausos, mas Lívia continuou. Mudança real
não ocorre apenas punindo indivíduos. Ela acontece quando transformamos sistemas que permitem que a injustiça prospere. Cada vez que alguém decide não aceitar discriminação como normal, cada vez que alguém se posiciona contra o abuso, em vez de se calar, mundos inteiros podem mudar. Hoje, protocolos inspirados no meu caso monitoram lojas e ensinam funcionários a reconhecer preconceitos. Mas a maior transformação é interna, em cada pessoa que ouviu esta história e decidiu que não ficaria em silêncio diante da injustiça. Ela respirou fundo e concluiu: a dignidade humana não é privilégio, é um direito fundamental. E quando os sistemas falham, pessoas comuns podem se tornar os agentes de verdadeira justiça.